Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver. Douglas desfalca o penúltimo treino do Corinthians antes da final de domingo. Paulo André diz que Timão vai jogar de igual para igual com o Chelsea. E mais, repórteres do Lance apontam o provável herói da decisão do Mundial de Clubes do Japão. Falta muito pouco para a grande decisão do Mundial de Clubes no Japão. Nesta sexta-feira, o Corinthians realizou o penúltimo treino para o duelo contra o Chelsea. E o destaque foi, na verdade, a ausência de Douglas. O meia alvinegro sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas. Douglas é o principal candidato a deixar a equipe para a entrada de um homem de velocidade no ataque, que deve ser Jorge Henrique. O técnico Tite ainda não definiu a equipe principal. Na coletiva após a atividade, o zagueiro Paulo André disse que o Timão, seja como for, vai jogar de igual para igual com o time inglês. Bom, eu acho que é uma equipe que vem sendo construída há 2 ou 3 anos. É uma equipe que joga diferente do formato brasileiro, ou seja, uma equipe muito mais compacta, uma equipe com a linha de 4 muito definida. Então foi algo que se iniciou no Brasil há pouco tempo e acho que o Corinthians acabou liderando esse movimento. E por isso eu acho que a gente tem condições de jogar de igual para igual e vencer. O Lance Total quer saber, então, quem pode definir essa decisão de domingo, do lado do Corinthians ou do lado do Chelsea? Os dois lados têm jogadores muito bons para desequilibrarem essa partida, essa final. Tem jogadores de personalidade para resolver no momento de tanta pressão. Bom, do lado do Chelsea eu destaco muito o Juan Mata, que é o meia que atua aberto pelo lado direito do ataque. Ele é espanhol, é muito habilidoso e é um cara que consegue encaixar bem a bola. Ele tem um chute colocado e forte e sempre faz muitos gols. Do lado do Corinthians, eu acho que todo mundo espera que quem desequilibra é o Emerson Sheik, né? Ele não tem feito muitos bons jogos, mas é o Sheik, é quem deu o título da Libertadores pro Corinthians e todo corintiano ainda confia nele. Eu acho que é o cara que tem mais capacidade do Corinthians para trazer esse título mundial. Bem, do lado do Chelsea, muitos jogadores podem desequilibrar. O Corinthians é muito mais coletivo, enquanto o Chelsea tem valores individuais melhores. O meio de campo do Chelsea é fortíssimo. A gente aponta o Oscar, o Hazard e o Mata como jogadores que podem fazer a diferença. Enquanto o Corinthians, o Sheik e o Paulinho são os iluminados, as grandes esperanças da Fiel. Vale também ressaltar o Fernando Torres, que voltou a fazer gol e é um jogador que pode desequilibrar a decisão. Do lado do Chelsea, qualquer um pode desequilibrar. O time do Chelsea é o favorito, é muito forte. Tem o Mata, o Oscar, o Ramírez, o Fernando Torres. Qualquer jogador ali tem categoria e qualidade para desequilibrar nessa final de Mundial. Do lado do Corinthians, eu acho que passa por 3 jogadores. A defesa do Corinthians é muito bem postada, então uma boa noite, amanhã pra gente, do Cássio, pode ser decisiva. Se ele segurar, porque a bola vai chegar no gol, se ele segurar tudo ali atrás, pode ser importante para o Corinthians. Bom, quem pode desequilibrar na decisão do Mundial para o Corinthians é o Danilo. O meia foi importante para o São Paulo em 2005, no Mundial, já tem experiência, sabe como que é, e ele é um cara que tem se mostrado muito frio nas decisões. Ele ajudou muito o Corinthians na Libertadores, quando todo mundo falava de Jorge Henrique, ou Emerson, ou Paulinho, e o Danilo foi importante em muitos jogos. Então eu acho que o Danilo pode ser uma esperança para o Corinthians na decisão de domingo. Os jogadores que já definiram na Libertadores, o Paulinho como volante e jogador mais famoso da equipe, que inclusive tem repercussão na Europa hoje, o Emerson, que foi o cara que decidiu a final com o Boca Juniors, e o Cássio, que fez a defesa mais importante da Libertadores, aquele jogo contra o Vasco. Do lado do Chelsea, um time mais rico, com jogadores mais famosos, com jogadores de proa, eu acho que o trio que cria ali, Mata, Azar e também o Oscar, podem ser jogadores fundamentais e definirem essa competição. Olha, eu acho que pelo lado do Chelsea, quem pode desequilibrar nessa final é o Fernando Torres. Ele já está mostrando uma movimentação muito mais eficiente aí com o Rafael Benítez como treinador, então pode pintar aí um golzinho do Fernando Torres nessa final. Agora do lado do Corinthians, Paulinho iluminado, Paulinho herói da Libertadores, e é um jogador que vai ganhar espaço aí nesse duelo tático do meio de campo. Pode ser que ele surja como elemento surpresa, fechando pela diagonal nas costas da defesa do Chelsea e decida a partida. Paulinho também na bola aérea, muito eficiente, então vamos ficar de olho nele. Ele está um pouco fora de forma, não jogou bem na estreia do Corinthians no Mundial,
mas continua sendo o cara mais indicado para decidir essa final, como fez na Libertadores. É o Emerson, autor de 2 gols na final contra o Boca Juniors na Libertadores. O Emerson, mesmo não estando no auge da sua forma física e técnica, é o cara mais indicado. Bom, eu acho que pelo lado do Corinthians, quem pode mudar a partida e garantir o bicampeonato, o Danilo, que é um jogador que fez uma estreia razoável contra o Al-Ahly, mas é um jogador que não sente esse tipo de partida, provou isso na Libertadores com gols importantes. Acho que pelo lado do Corinthians é um nome que pode decidir. Pelo lado do Chelsea, eu fico com o espanhol, com o Mata, que foi bem na estreia, praticamente comanda o meio-campo do Chelsea, então eu vejo ele também como um possível definidor caso o título vá para a Inglaterra. No blog Fábio San, o post do lateral nesta sexta-feira dá o tom da ansiedade do grupo para a final. Fala, gente, hoje fizemos nosso primeiro treinamento aqui em Yokohama, tudo pensando na decisão deste domingo contra o Chelsea. É o jogo de nossas vidas. Fábio Santos ainda fala também da vitória do time dele no Rachão. Meu time atropelou e de virada, hein? Como sou o centroavante da equipe, deitei e marquei o meu gol. E risinhos, né? Tá todo animado. E conta também sobre uma visita especial que recebeu em Yokohama. Nessa sexta também recebi a visita do pessoal do Kashima Clube, que atuei no Japão em 2006. Eu e o Danilo fizemos uma entrevista com o pessoal do site deles e ganhei de presente uma revista da época que joguei aqui. Foi uma temporada bem especial mesmo e gostei demais do país. E aqui no Brasil, no vai e vem do mercado da bola, o Corinthians sai na frente do Flamengo para repatriar Renato Augusto. Detalhes burocráticos e o fim do Mundial de Clubes separam o meia do timão. O jogador já acertou salário, tempo de contrato e luvas com a diretoria, que também já tem um acordo com o Bayer Leverkusen da Alemanha. Segundo a apuração do Lancinete, o clube alvinegro comprará 50% dos direitos econômicos do jogador. O atacante Diego Tardelli disse que o presidente Alexandre Calil deve aumentar a proposta ao Al Gharafa para avançar nas negociações para sua volta ao Brasil. O clube do Catar não pretende liberar o atacante assim facilmente. O time mineiro teria oferecido 3 milhões de euros pelo jogador, mas, segundo o próprio Tardelli, a oferta precisa chegar a 6 milhões. Diante desse impasse, o dirigente do Galo já pensa em um plano B. O alvo da vez para reforçar o time na Copa Libertadores de 2013 é o atacante vascaíno Alexandro. O jogador foi oferecido por seu empresário ao Atlético, mas René Simões, diretor executivo do clube Cruz Maltino, revelou que a negociação teria que envolver a ida de alguns jogadores do time mineiro para o time da Colina. Uma boa notícia para a torcida do Botafogo: a permanência de Bruno Mendes está próxima de ser definida e, conforme o Lancinete antecipou, o Macaé, que teve os direitos econômicos do jogador repassados pelo Grupo Haas de investidores, em acordo com o clube alvinegro, assumiu a dívida trabalhista do Guarani com o ex-zagueiro Andrei, no valor de R$ 577.628. Com isso, o atacante terá o contrato dele reativado com o clube do Norte Fluminense e por empréstimo com o Glorioso. Ainda no clima do vai e vem, nesta sexta-feira, durante um café da manhã com jornalistas, o presidente do Fluminense, Peter Simensen, falou sobre o retorno do ídolo Conca. O dirigente praticamente descartou a transferência do argentino para o tricolor em 2013. Tem uma barreira grande, que é um contrato de muito valor com um clube chinês, que o clube tem que ter vontade de liberar o Conca de uma maneira que seja factível dentro de um projeto fluminense, dentro de um projeto Brasil. Caso contrário, é um desafio muito grande, é difícil e para nós teria que ficar para o ano que vem, quando termina o contrato dele na China, e aí tornaria tudo mais fácil. Na conversa descontraída no Clube das Laranjeiras, Peter provou que nem o campeão brasileiro escapa da crise financeira dos clubes. O presidente do Flu confirmou que os salários de dezembro estão atrasados. Hoje a dívida está em 35 milhões de reais. Mas se não tivesse que arcar com as contas do passado, Peter Simensen teria fechado o ano com um superávit de R$1,5 milhão de reais. Nós estamos pagando FGTS do título de 84, né? Então, se você olhar, pô, mas está pagando o FGTS de 84, estou pagando. Então, isso eu nem volto muito à tona, porque isso já está organizado no planejamento. Isso já está lá. Eu nem trato mais disso hoje em dia. Por que agora está chamando a atenção? Por causa das penhoras. Então, eu volto a dizer o seguinte: se a gente conseguir lidar bem com esses 35 milhões, conseguir boas decisões, que alinhem esse pagamento para pelo menos 3 anos, eu juro para você que eu não volto a discutir isso. Você pode ter certeza, porque
O resto está equacionado. Marcelinho Paraíba se envolveu em uma nova confusão e foi detido na noite de quinta-feira em Campina Grande. O jogador foi acusado de agredir a ex-mulher e ficou cerca de 3 horas na prisão. Marcelinho foi liberado após o pagamento da fiança no valor de R$12 mil. O jornal inglês Daily Mail afirmou que Falcão Garcia vai receber uma proposta milionária do Chelsea. Segundo a publicação, o presidente dos Blues, Roman Abramovich, vai oferecer um salário de 200 mil libras, cerca de R$672 mil por semana. A proposta é tentadora, já que o colombiano recebe cerca de R$1.300.000 por mês no Atlético de Madrid. Um torcedor do Chicago Bulls está em estado grave no hospital. Ele foi baleado no estômago depois de uma discussão com fãs do Philadelphia 76ers na última quarta-feira na vitória de sua equipe fora de casa por 96-89. O incidente teria ocorrido após o torcedor ter sido provocado por 2 rivais em um trem. Na saída, um dos fãs dos 76ers disparou em direção ao vagão e ele foi atingido por uma bala. O outro torcedor foi atingido na perna e está em condição estável. O Lance Total sai de campo hoje com imagens que marcaram a semana esportiva. A gente volta na segunda-feira com a última edição do ano de 2012 e esperamos que com a festa corintiana, né? Bom fim de semana, vejo você. Talvez daqui 7, 10 anos eu volte a pisar neste gramado, né? Os caras não têm limite, os caras não têm educação.